E hoje a gente vem aí com um tema que eu creio que todo mundo faz um pouquinho, né? Procrastinar. Verdade. Com certeza. Todo mundo procrastina. Então vamos lá conversar, vamos falar aqui sobre esse tema, tá? O que leva a pessoa a procrastinar e quais são os principais gatilhos? Então, vocês já prestaram atenção quando vocês procrastinam, o que está acontecendo? Às vezes é falta de tempo, é coisa demais, aí eu coloco numa lista que não é tão prioridade. Tarefa demais. Ramon, já prestou atenção? É isso também, né? Às vezes o tempo parece que passa voando e a gente não consegue fazer tudo. Pronto. Procrastina, sabe o que? Fazer atividade física. Falando isso, voltou. É o tempo. A culpa é o tempo. É isso, gente. Procrastinação é o nosso cérebro utilizando nosso mecanismo de defesa para evitar alguma atividade desconfortável emocionalmente. Eita, tem jeito não, tem cura não. Isso. E aí o que acontece, né? Eu reconheço, o meu cérebro reconhece ali que tem uma atividade e aí eu fico ansiosa, consequentemente, para evitar o estresse da ansiedade, eu vou lá e procrastino. Só que quando eu procrastino, o que acontece? O risco de eu procrastinar é mais e mais, porque eu fico evitando aquele desconforto emocional. Aí quando você perguntou, Neide, quais são os gatilhos, a primeira versão é tarefas desagradáveis. Tá aí, né? Às vezes o exercício físico para Ramon não é tão agradável. Então o que ele faz? Ele fica ali procurando desculpas, né? Colocando a culpa no tempo, procurando a justificativa. Uma outra é a impulsividade. Então, é a preferência pela satisfação. O que é isso? Nós temos dois mecanismos no nosso cérebro, que é o sistema límbico e o córtex pré-frontal, que faz com que o meu sistema límbico, ele ganha do córtex pré-frontal. O sistema límbico, ele é responsável pela impulsividade. Ele quer a recompensa na hora. Enquanto que o córtex pré-frontal é aquela coisa do retardar a gratificação, mas ela é mais específica, que no caso é a disciplina. Então, tem gente que é muito impulsivo. Tem gente que fala assim, ah, não, agora não. Quem já ouviu falar da procrastinação passiva? Que é o quê? Eu fico evitando fazer uma coisa, então eu justifico outra. Quer ver, ó? Quando você não vai fazer atividade física, você vai fazer outra atividade. O que geralmente você faz, Ramon? Quando não é dormir, é brincadeira. Na verdade, tem outras atividades, né? Paralelas à rádio. E aí, às vezes, o tempo não se encaixa corretamente, né? Isso. Então, o que acontece? Às vezes eu tenho um trabalho, uma atividade física para fazer alguma coisa muito importante, aí eu vou e procrastino para uma coisa menor, tipo assim, aí eu preciso limpar a casa. Ah, mas aí eu lembrei que eu vou ter que ir no supermercado comprar uma coisa, que também é importante, mas não tão importante como limpar a casa. O que é que eu faço? Eu justifico por uma questão menor. Aí eu não fico com um sentimento tão culpada, né? Aí, então, por isso que é uma procrastinação ali passiva, né? Eu fico procurando mecanismos para estar desviando daquela coisa bem mais importante que eu preciso. Com certeza. E limpar a casa não é tão agradável. A gente limpa porque não tem jeito. Às vezes a gente procrastina, é verdade, Neide? Às vezes a gente procrastina por causa da baixa confiança, autoconfiança, né? Às vezes eu não tô ali, eu tenho uma coisa muito importante para fazer e eu não tô confiando muito que eu vou dar conta. Então, o que eu faço? Eu invento outras coisas para fazer. Faço também, sabe o quê? O perfeccionismo e o medo. Tem gente que procrastina porque ele é tão perfeccionista que ele quer tudo perfeito. E aí o medo de ser julgado é tamanho que eu começo a evitar. Tem uma frase que eu gosto muito: antes feito do que perfeito. Vocês já ouviram essa frase, né? Então tem gente que fica ali, não, só vou fazer quando estiver perfeito. Só que quando chega no 100%, essa pessoa ela vai achar mais alguma coisa para dizer que não está perfeito. Então, esse é um dos gatilhos que faz com que a gente procrastine. Tem a questão da sobrecarga e desorganização que Neide falou. Às vezes ela percebe que ela está muito sobrecarregada, com muita tarefa, aí o que ela faz? Ela lista de importância. Essa é perfeita. Só que tem gente, o maior pecado de quem faz essa lista de importância é que coloca 20 coisas para colocar num dia.
Só que às vezes só consegue fazer 3. Então o que que ela faz? Ela procura o desconforto ali mesmo. Ela já tá procurando desconforto. Se eu só consigo fazer 3, eu coloquei 20, é lógico que eu vou procrastinar. Isso é bem clássico, né? Uma outra coisa é a dificuldade em visualizar que eu preciso fazer aquilo naquele momento. Então, eu não vejo a importância de terminar aquilo, aí eu faço depois. Tem uma pesquisa que falam que existem os procrastinadores crônicos. Mais de 20% da população passa por isso. Sem soluções. Não é que é sem soluções, mas ele passa a acreditar piamente que ele só funciona nos últimos minutos do segundo tempo do jogo. É porque não vai ter jeito, vai ter que fazer que seja no último minuto. Aí tem gente que fala assim, não, eu só sou bom na hora que eu sou pressionado. Esses são os procrastinadores crônicos. Eu acho que a Ramon se identificou. Desculpa pronta já, né? Verdade. E também tem os fatores neurobiológicos, né? Que aí a gente encontra pessoas muito características, um sintoma do TDAH, que as pessoas reclamam bastante, né? Que um dos sintomas do TDAH é justamente estar nessa procrastinação, ou também outros fatores aí que vão trazer a dificuldade de atenção, são pessoas que vão procrastinar. Mas a gente trabalha bastante com pacientes com TDAH justamente para ir diluindo essa procrastinação para que a vida dele fique melhor no dia a dia. Lourdes, me fala o seguinte, quais são as maiores armadilhas para quem procrastina? Por incrível que pareça, a motivação e a disciplina. Eita. Por que a motivação? Porque a motivação ela é uma questão, ela é um sentimento temporário, inconsciente e depende de querer fazer. E a procrastinação nada mais é do que uma dificuldade de lidar com a minha emoção. De gerenciar esse desconforto quando eu preciso fazer uma atividade que eu não estou tão afim, ou às vezes eu acredito que ela é muito difícil. Então a motivação, ela é muito pontual. Quer ver exemplo? Às vezes a gente é funcionário, tá lá, pede para sair, né? Tá numa empresa, tá desconfortável com a empresa, vê umas questões lá e pede para sair. Aí o chefe fala, não, vamos fazer o seguinte, eu vou aumentar seu salário. A pessoa, opa, vou ficar. Aí aumentou o salário, primeiro mês eu tô feliz, segundo mês eu tô motivado, no terceiro, voltou a ser tudo como era antes. Só que o chefe não vai conseguir estar dando, né, aumento a cada 3 meses. Então, o que acontece? A motivação é um dos piores gatilhos aí para procrastinação. E aí a gente vai para o outro, que é a disciplina. A disciplina é o oposto da motivação. Ela é constante, ela é confiável e ela não depende do querer fazer. Eu tenho que fazer. Eu escuto muito de Neide, ela fala que eu sou muito rígida, né, Neide? É verdade. Na verdade, é disciplina. Não, mas você se cobra muito também. Precisa de uma terapia. Eu tô. Quem disse que a gente não faz terapia? Precisa de uma terapia. Não, terapeuta também faz terapia. Mas a questão é, quando a gente coloca numa constância, né, a disciplina, nós conseguimos desenvolver aquilo ali sem doer. Então a gente trabalha na tríade da simplicidade, que é o quê? Que é o que você falou, dividir as tarefas. Com certeza. A outra é a repetição. Então, a gente vai criar aquilo como um hábito. Então, eu preciso malhar, mas eu só tenho 20 minutos, eu vou deixar para começar na próxima segunda. Não, gente, eu vou e faço os 20 minutos, eu vou com o meu 1% e faço meu 1%. Por quê? Porque o meu cérebro, ele vai entender que aquilo ali é uma coisa importante. Quem nunca acordou durante a semana cedinho, quando chega no final de semana, o que a gente faz? Acorda cedo também. Por quê? Porque o nosso cérebro entendeu que aquilo ali é importante. Só que ele não sabe diferenciar que amanhã é sábado ou que no outro dia é domingo. Ele acorda. Então a gente precisa ensinar isso para o cérebro. E a outra coisa é a baixa fricção. O que é isso? É o baixo atrito. É fazer aquelas atividades
com o menos de atrito possível. Então, quando eu vou fazer a atividade física, eu vou xingando, eu vou reclamando, o que que acontece? Eu não vou. Eu vou no primeira semana, eu vou. Segunda semana, dia sim, dia não. Terceira semana, 1, 2 vezes na semana. No final do mês eu não tô nem indo. Paguei 6 meses na academia, só fui o primeiro mês pulando. Parece que tá lendo a mente de Ramon. Porque É evidente também? é justamente isso. Porque eu crio atrito na atividade. Então, os 2 grandes sabotadores são esses aí. É verdade. É quem tem disciplina. Eu nunca cheguei tão longe se eu não tivesse disciplina. Justamente, disciplina, gente, não é sofrido, é uma rotina. Quando eu coloco aquilo na rotina, eu diminuo a fricção. Consequentemente, eu faço no automático. Quer ver? Uma rotina. Acordar e escovar os dentes. Vocês ficam hoje, adultos, parando que, é porque eu vou escovar o dente, colocar primeiro na lateral da boca, depois na parte interna, fazer tal movimento. Não, por quê? Porque virou uma rotina. Disciplina é isso. Uhum. Como é que a gente vence a procrastinação? Eu tenho várias dicas aqui. A primeira, como eu falei, né? Se eu baixo a fricção, se eu baixo esse atrito, a primeira, dividir grandes tarefas em microtarefas. Então, Ramon, cedinho, ele vai pegar, vai separar à noite a roupa, peguei Ramon como Cristo hoje, pegar a roupa, colocar do lado da cama, colocar o tênis, a garrafinha. Tocou o despertador, ele vai levantar, pôr a roupa, calçar o tênis. Então, ele vai dividir essa atividade. Gera menos atrito. Um outro pulo do gato. A regra dos 5 minutos. Se a sua atividade demora 5 minutos, não pensa, vai e faz. Lutz, mas demora 1 hora, porque eu tenho que ir para academia. Começa com 5 minutos. O seu cérebro vai entender que aquilo é importante. Então, ele vai começar a se habituar. Outra forma de vencer, a técnica do Pomodoro. Essa eu utilizo muito na clínica, que é um aplicativozinho gratuito que você baixa no celular, chamado Pomodoro, onde lá você vai colocar 25 minutos de foco intenso e 5 minutos de descanso. Então, o que que eu faço? Eu engano o meu cérebro. Eu falo, tu vai ter recompensa, tu vai descansar 5 minutos. Essa técnica... Depois pau no cérebro de novo. Depois pau no cérebro de novo. Essa técnica eu utilizo muito com paciente que tem TDAH. E ela é muito importante. Então, eu coloco... Lá a gente programa o tempo. Então, eu coloco 25 minutos de foco, 5 minutos de descanso. Mas não é 5 minutos no celular. É 5 minutos, eu vou no banheiro, eu bebo uma água, eu faço um lanche, eu rodo pela casa, depois tocou o despertador, eu volto de novo e mais 25 minutos. E aí a gente vai fracionando. Isso dá super certo. Os pacientes todos falam, nossa, tô conseguindo focar. Tem também o empilhamento de hábitos. Adoro o empilhamento de hábitos, que é o quê? Você faz o seguinte, tem uma atividade que você não tá querendo fazer. Aí você vai colocar ela depois de um hábito que você tem que fazer. Então, tipo, eu tenho uma prova, preciso estudar. Então, eu tomo café, depois eu coloco aquela atividade que eu não quero. Então, o meu cérebro ele vai entender que aquilo também é importante. Quer ver outro? Também pulo do gato. O design de ambiente. O que que é isso? É a remoção da fricção. Então, eu vou fazer o seguinte. Se você precisa estudar, deixa o livro do lado. Coloca o celular no outro cômodo da casa, né? Então, o que que eu faço? Eu diminuo o atrito. Porque se eu tô com o livro aqui e o celular do lado, o que que acontece? Aparece uma notificação, eu paro de ler e vou pegar ali o celular. Aí quando eu vejo, já passou 1 hora, perdi o tempo de estudar. Outra coisa, o gerenciamento de emoções. Gente, a gente precisa aprender a lidar com as emoções. Preciso entender por que que eu tô evitando fazer aquela atividade. É chata? É grande? Então, eu vou ter que identificar o que que tá me sabotando para eu ir lá e vencer isso. Tem também uma técnica que outro dia até eu postei no meu Instagram, que é 5 minutos de ócio. Não sei se vocês já fizeram. Você vai deixar o telefone do lado, não vai ouvir música, não vai conversar com ninguém, senta em um ambiente e deixa 5 minutos, deixa o seu pensamento voar.
Inicialmente, a sua mente ela vai te pregar peça. Ela vai inventar todas as coisas para você levantar. Aí você vai prestar atenção no carro de som que passa na rua. Você vai sentir calor, muriçoca vai te picar e você fica ali. Aí, quando vai mais ou menos com uns 3 minutos, você vai começando a perceber que antes sua respiração estava bem rápida e depois ela vai diminuindo. Por quê? Porque você começa a se conectar com você. Quando você começa a se conectar com você, você vai entender por que você está evitando aquilo. Isso é autogerenciamento. É eu identificar a minha emoção, me gerir e me comportar. Quais são os mecanismos da disciplina na visão da terapia cognitivo-comportamental, que é o chamado TCC, Isso. e quais as estratégias técnicas mais usadas para desenvolver a disciplina? Então, os mecanismos que a gente utiliza dentro da clínica, a primeira é a identificação de padrões disfuncionais. Então, por que eu estou atribuindo àquela atividade que ela é ruim? Então, eu vou ter que entender o porquê que é aquilo. Depois, a reestruturação cognitiva, que é modificar essa crença. Tipo, da atividade física. É ruim porque eu já tentei, eu queria na época ficar forte, eu não consegui ficar forte. Aí a gente vai trabalhar essa crença. O porquê que você precisa ficar forte? Como que você vai... Qual o objetivo, né? É por causa de saúde, é por causa de estética, quer ficar malhado, chamar atenção, né? Vai virar fisiculturista, não sei, né, Ramon? E a modificação de comportamento. Então, a gente faz essas 3 na clínica, né? E aí, as estratégias que eu gosto bastante de utilizar primeiro, o paciente, a gente reestrutura esse comportamento dele quando ele acredita que, não, é porque eu sou enrolado mesmo, eu sou procrastinador. A primeira coisa, a gente vai mudar esse pensamento dele, né? Ele vai agir como se ele não fosse procrastinador, como se ele fosse disciplinado. Então, quanto mais ele afirmar isso para ele, melhor. Uma outra coisa, outra estratégia é avaliar, né, as consequências de curto e longo prazo dele ceder a essa procrastinação, a essa impulsividade, versus ele se manter com um comportamento disciplinado. O que pesa mais? Os prós e os contras. Para ele, é melhor agora ele fazer ou ele procrastinar? Uma outra coisa é o planejamento de metas realistas, igual você falou. Se eu tenho 20 coisas para fazer, eu não vou colocar todas elas no mesmo dia. Então, eu vou dividi-las durante a semana, eu diluo. Quando eu diluo, o meu emocional fala, nossa, você conseguiu, parabéns, você não está procrastinando tanto. E aí eu vou reforçando o meu emocional e eu vou acreditando mais em mim. Porque uma das formas de procrastinar é a pouca confiança em si que vai realizar aquela atividade. Outra coisa são os cartões de enfrentamento. Eu amo os cartões de enfrentamento, que é uma outra técnica que a TCC utiliza, que é vocês, sabe, post-it? Você pega aqueles post-its que tem a colinha e você vai colocar aí razões para ser disciplinado e consequências de não ser disciplinado pela casa inteira. Só não pode grudar no cachorro, tadinho. Mas na geladeira, no quarto, no corredor, na sala, você vai colocando ali palavras, né, frases de afirmação onde fala, não, eu consigo. Não, se eu não terminar, eu não vou ficar musculoso, né, para o São João, né? Oh. E também a questão da técnica Pomodoro, como eu falei. Então, tem muita coisa que a gente pode utilizar na clínica, que a gente vai quebrando esses pensamentos da procrastinação e fazendo com que o paciente ali, o indivíduo, ele vá confiando mais em si e rompendo esse ciclo de procrastinar. Gente, evitar fazer uma coisa é natural, às vezes a gente evita, mas tem pessoas que procrastinam o tempo inteiro, então a gente tem que ver isso aí e o quanto que está afetando no dia a dia e na saúde mental dessa pessoa, porque gera burnout, gera também a síndrome do impostor, né, porque passa a não acreditar, gera ansiedade, estresse, então traz aí um monte de consequências. Vou deixar minha rede social, então, Lourdes Silva Psicóloga, tanto Instagram, TikTok, Facebook e também tem aí o canal no YouTube,
que eu sempre tô postando, tem as lives que a gente faz da mentoria, que sempre tá ali, a gente tá falando sobre, né, essas questões do dia a dia, e como sempre é um prazer estar aqui.